América Mineiro e Cruzeiro se enfrentam amanhã às 15 horas na Arena Independência, bairro Horto, em Belo Horizonte. Lamentavelmente, jogo com torcida única, e dessa vez mando do América Mineiro, torcida única do Coelho, uma pena, né, para o campeonato e para o produto, mas ficou assim definido. Então a torcida do Cruzeiro acompanha a transmissão ao vivo e com imagens pelo YouTube da Federação Mineira de Futebol. Antes de começar o campeonato, essa era a final esperada, são as duas melhores equipes da competição do ponto de vista técnico, são as duas únicas equipes disputando o estadual que disputaram a Série A1 do Campeonato Brasileiro, mas dá para dizer que nenhuma das duas chegou nessa final da maneira que se esperava, né? Pelo lado do Cruzeiro, uma campanha sem brilho. Se os resultados foram os esperados, as performances ficaram abaixo das expectativas do torcedor, e isso tanto nos clássicos da primeira fase quanto agora nessa eliminatória diante do Itabirito. E pelo lado do América, além de não conseguir vencer os clássicos da primeira fase, empatou os dois, leva uma senhora goleada no jogo da ida da semifinal. Tudo parecia já perdido, mas inacreditavelmente o Atlético Mineiro consegue a proeza de, depois de abrir um 4-0, perder de 4-0 e perder nos pênaltis. Obviamente muito mérito do América nessa classificação histórica, mas também muito demérito do Atlético Mineiro, muita incompetência de permitir que isso acontecesse. E cá estão, América Mineiro e Cruzeiro, Cruzeiro e América Mineiro definindo nesse confronto de 180 minutos quem será o campeão mineiro. O Cruzeiro vai pela sua terceira taça consecutiva e o América tenta retomar o topo do futebol feminino mineiro. O América que tem um projeto muito longevo dentro do futebol feminino profissional aqui no estado. Essas duas equipes vão medir forças num confronto de 180 minutos e do nosso lado a missão é vencer. O Cruzeiro é a melhor equipe da competição, entrou como favorito e agora precisa justificar isso diante de um adversário que fez jogos muito duros contra o Cruzeiro nessa temporada. Aliás, na minha opinião, o Cruzeiro não conseguiu jogar melhor que o América ainda esse ano e agora tem uma bela oportunidade, começando amanhã na Arena Independência, um bom gramado, fazer um bom jogo e dar um bom primeiro passo nessa final para na próxima semana, definindo ao lado do seu torcedor, fazer com que a taça de campeão mineiro siga na Toca da Raposa 1. Vamos falar sobre o jogo. Bom, quero começar falando sobre o nosso adversário, mas antes, vocês veem que eu estou muito bem trajada hoje, né? Camisa do Cruzeiro de Garotas. Fica aqui o agradecimento ao Matheus, da loja Camisa Raiz. Ele tinha comentado comigo que estava com esse projeto de fazer estampas também alusivas ao futebol feminino do Cruzeiro. E finalmente veio aí a primeira leva. Essa camisa, não dá para ver direito aqui pelo corte, mas são os 4 passos da América, em alusão aos 4 gols que nos levaram à nossa primeira Libertadores da história. E tem aqui Gabi, Lelê, Vanessinha e Marília, os 4 gols que nos levaram à Libertadores. Essa e outras estampas estão disponíveis lá na Camisa Raiz Store. Vou deixar o link aqui no vídeo, QR Code, tem cupom de desconto, vá lá, escolha a sua estampa. Além dessa, tem mais uma do Cruzeiro de Garotas, e pelo que o Matheus me falou, a ideia é ter muito mais. Então sigam ligados em novidades lá na camisaraiz.store/trem azul. Pois bem, América Mineiro. Antes de mais nada, é importante dizer que o América Mineiro entra amanhã no Independência para jogar uma final de Copa do Mundo, e não uma final de Campeonato Mineiro. E talvez até mais importante do que aspectos técnicos, táticos, saber se o Jorge Vitor vai com a Gadu ou vai com a Soraya, é saber que o América Mineiro vai entrar amanhã para jogar uma final de Copa do Mundo. Historicamente já é assim quando essas duas instituições se enfrentam, né? O América Mineiro sempre parece entrar diante do Cruzeiro fazendo uma forcinha a mais, e aí independente da modalidade ou da categoria. Mas em especial à luz do que aconteceu na semana passada ali na Arena Fremisa, a forma como o América Mineiro consegue essa remontada e essa classificação, eu não tenho dúvidas que elas vêm para jogar uma final de Copa do Mundo e esse título se torna importantíssimo para elas. Até porque quando você faz o que o América Mineiro fez nessa final e não leva o título para casa, é como se não existisse, né? A história perde um pouco do peso, e é assim no futebol. Campanhas que não terminam com a taça, elas tendem a ser subvalorizadas, e aí não cabe aqui a mim dizer se isso é justo ou não, se deveria ser assim ou não, o fato é que é assim. Então eu não tenho dúvidas que o time do América Mineiro vem no mais alto nível que vocês puderem imaginar, de rotação, de intensidade, de briga, de luta, de desejo mesmo de vencer. Obviamente que só isso não é o suficiente, é preciso jogar bola, é um jogo de estratégias, tem questões táticas, tem questões técnicas, físicas, mentais, mas é um aspecto muito importante. A forma como um time entra numa partida. E aí, de cara, é preciso que todo mundo que faz o departamento de futebol feminino do Cruzeiro esteja muito ciente disso, da forma que o América Mineiro vai entrar em campo. E aí, em especial, as nossas jogadoras, porque
no fim das contas, são elas que fazem as coisas acontecerem em campo. Do nosso lado, é importante demais igualar essa rotação, nessa intensidade, nesse desejo, colocar o nível de importância nessa final que o time do América vai colocar, para que as duas equipes entrem igualadas nesse sentido. E aí, se você entra igualado nesse aspecto, o que vai pesar são outras questões. Quando outras questões pesam, a tendência é que o Cruzeiro consiga se sobressair em relação a esse time do América. Mas não foi exatamente isso que a gente viu também nas duas partidas que essas equipes fizeram esse ano. O Cruzeiro até se sobressai de certa forma, ainda não perdeu para o América na temporada, uma vitória e um empate. Mas foram dois jogos em que, na minha opinião, o América foi melhor que o Cruzeiro em boa parte dessas duas partidas. E aí, é claro, tem deméritos do Cruzeiro nessas duas partidas, mas tem muitos méritos do América também, a nível de estratégia. Talvez o que faltou nas duas oportunidades, uma capacidade no primeiro jogo de aproveitar melhor as oportunidades que criou, porque criou muitas oportunidades no primeiro tempo naquela partida no Gregorão pelo Campeonato Brasileiro. E no segundo jogo, talvez um pouquinho de coragem para manter a estratégia que colocou o América à frente do placar com 2-0. Depois que faz o segundo gol, acaba mudando um pouco a sua postura em campo e assiste o Cruzeiro, através principalmente da bola parada da Bianca, buscar o empate e quase virar o jogo, né? Uma bola da Gisele no travessão ali, por muito pouco o Cruzeiro não sai com a vitória. Entretanto, é um América que tem nos causado muita dificuldade. E aí, para ficar no recorte mais recente desse jogo pelo campeonato estadual, acho que o América tem muitos méritos ali, primeiro em dificultar a saída de bola do Cruzeiro, e o Cruzeiro tem mostrado fragilidades nesse sentido ao longo desse campeonato. Quando você se propõe a sair jogando desde a sua linha de zaga, é evidente que isso traz consigo um risco, e quando você comete um erro, naturalmente você vai estar cometendo esse erro numa zona de perigo, e aí a chance do seu adversário marcar um gol é muito grande, e isso aconteceu em alguns momentos dentro desse campeonato estadual, faz parte. A questão talvez esteja na recorrência desses erros, né? O Cruzeiro tem se permitido errar bastante nesse tipo de lance, e são muitas oportunidades claras de gol criadas para o adversário a partir desse tipo de erro, e não foi diferente no jogo contra o América pela primeira fase do estadual. E aí tem muito mérito do adversário, das atletas, da sua comissão técnica, que traçam essa estratégia e executam muito bem. O América sobe as suas linhas de marcação, dificulta bastante a nossa saída de bola. Naquela oportunidade, a Calhau não estava muito bem, vocês vão se lembrar, ela sai ali no intervalo, parece que sentiu um mal-estar, ela chega a cair 2 vezes, assim, durante o primeiro tempo. E isso também é um fator que tem que ser levado em consideração, porque a Calhau dentre as nossas 3 zagueiras titulares hoje, a que, por característica, melhor faz essa saída de bola. Entretanto, ela não estava bem naquele jogo, né? Tava sentindo algum tipo de mal-estar. E ela realmente não estava jogando bem, naturalmente, né? E aí, sim, tem um mérito da equipe do América que marca muito bem as linhas de passe dela e por vezes, obriga o Cruzeiro a utilizar a saída através de outras jogadoras, mas tem também o fato de que talvez as próprias companheiras ali ao redor, sentindo que a Calhau não estava bem, tentando acioná-la menos nesse tipo de momento. E aí eu acho que a gente perde um pouquinho de qualidade nessa saída de bola. É bem verdade que, por não estar bem naquele dia, ela até tentou em algumas oportunidades, mas estava com dificuldade de fazer essa bola chegar, principalmente na Gisele, com qualidade, né? A Gisele teve pouquíssimas bolas no primeiro tempo para trabalhar com qualidade, foram muitas que saíram ali pela linha lateral, inclusive. Então, é uma série de fatores, acho que tudo acaba influenciando, mas existe sim nessa conta também um mérito do América Mineiro, que soube pressionar a nossa saída de bola e dificultar bastante a nossa construção. E aí eu citei 2 atletas que jogam pela esquerda, Calhau e Gisele, e quando você consegue limitar as ações do lado esquerdo do Cruzeiro no momento ofensivo, né, você também acaba tirando muito do jogo dessa equipe do Jonas Urias, porque tem mostrado uma certa dificuldade de encontrar um equilíbrio entre os 2 lados do campo, e ele tem mexido nesse lado direito. Eu até acho que o Cruzeiro já conseguiu jogar melhor diante do Itabirito, vamos chegar lá na escalação do Cruzeiro, mas é fato que naquele dia o nosso lado esquerdo, seja por demérito nosso, seja por mérito do América, seja um pouco dos dois, o lado esquerdo não estava conseguindo produzir tanto assim, e o Cruzeiro bastante limitado, porque pelo lado direito, mostrando muitas dificuldades ao longo de toda a competição. E aí você tem um meio campo do América também que marcou muito, né? A Ana Flávia, para mim, foi a melhor jogadora nesse dia, e ela estava muito, muito atenta à
Lele. A Lele é uma centroavante que não fica só dentro da área, né, entre as zagueiras esperando bola. Ela sai muito da área, participa muito da construção. Ela é muito importante, inclusive, para gerar jogo para o Cruzeiro nesse sentido. E ela basicamente não conseguiu jogar, principalmente no primeiro tempo, mas no segundo também. Muito bem marcada, principalmente pela Ana Flávia. E o meio-campo do América o tempo inteiro combatendo demais, conseguindo recuperar muitas bolas. E talvez por ser um time mais acostumado com esse gramado, conseguindo ligar as suas jogadas com mais qualidade, né? Menos erros técnicos por parte do América do que por parte do Cruzeiro, que por sua vez também tentava ali no primeiro tempo subir as suas linhas, pressionar a saída de bola do América, mas tanto a Ana Flávia quanto a própria Rafa Leves afundando bastante, ajudando as zagueiras do América e saindo com muita qualidade. E foi assim, inclusive, que surgiu o primeiro gol do América, né? O gol da Gadu, uma belíssima finalização, mas também com uma certa ajudinha do Cruzeiro. Tem um erro ali de leitura ou de comunicação que faz com que a gente abra um espaço, né, para Gadu finalizar e ela não desperdiça. E esse Campeonato Mineiro do Cruzeiro também está marcado por alguns erros que, é evidente, erros acontecem, não dá pra gente achar que não vai acontecer. Mas existem alguns tipos de erro que são fatais, em especial no final de campeonato. E aí, se vocês recuperarem o lance desse gol que o Cruzeiro sofre desde a origem da jogada, mas principalmente essa reta final, são erros que não podem acontecer. Você não pode se dar ao luxo de se permitir cometer esse tipo de erro numa final de campeonato, porque pode condicionar todo um jogo e um título. Mais um ponto de atenção para a equipe do Jonas Urias amanhã. O nível de concentração tem que ser o mais alto possível para minimizar ao máximo esse tipo de situação. No segundo tempo, o América Mineiro consegue logo no início o seu segundo gol, né? Esse gol nasce de bola parada, uma cobrança de escanteio, mas a origem do escanteio é justamente nesse tipo de jogada. Um América que pressiona a saída de bola do Cruzeiro, o Cruzeiro, acho que até a Paloma tenta dar uma espanada na bola para frente, essa bola sobra para a jogadora do América que finaliza, a zaga corta para escanteio e na sequência sai o segundo gol do América, muito no início ali da segunda etapa, acho que não tinha nem 2-3 minutos de jogo, o que evidencia mais uma vez, né, tanto a dificuldade do Cruzeiro de sair jogando com qualidade, quanto o mérito do América em dificultar a nossa vida nesse sentido. E aí, a partir desse gol, o jogo muda bastante, né, evidente que o Cruzeiro precisava buscar o resultado, mas a sensação é que o América também muda um pouco a postura, já não é capaz de pressionar tanto assim. É claro que você não vai pressionar alto 90 minutos, né, ninguém, time nenhum do mundo de nenhuma modalidade faz isso. Talvez, naquele momento, o América estivesse satisfeito com o resultado e fosse adotar uma postura com linhas um pouco mais baixas, só que não foi o suficiente, né? Acho que você atrair esse time do Cruzeiro para o seu campo é muito perigoso, em especial porque é uma equipe que tem uma bola parada muito boa. Quando você tem uma jogadora como a Bianca Brasil no seu time, dependendo de onde a falta é assinalada, você já pode comemorar, né? Como se fosse um pênalti, sem falar nos escanteios. Além da qualidade que ela tem na cobrança, nós temos jogadoras muito altas no nosso time, é um diferencial desse elenco do Cruzeiro em relação à maioria das equipes aqui do futebol brasileiro, e aí, numa cobrança de falta, numa cobrança de escanteio, o Cruzeiro chega ao empate. Mas a verdade é que não foi uma boa atuação da nossa equipe, né? E talvez ali é um demérito maior do América, que vinha fazendo um bom jogo, mas que não conseguiu sustentar esse bom jogo até o final. E do nosso lado, mais uma vez, a qualidade individual desequilibrando. Mas é aquilo, né? É pouco. Acho que uma equipe da qualidade do Cruzeiro e que demonstrou o que o Cruzeiro demonstrou ao longo da temporada, ela tem que ser capaz de ser melhor coletivamente, de não ser tão dependente de individualidades. É evidente que as individualidades vão resolver para você, e é por isso que você tenta montar um bom plantel para ter jogadoras capazes de definir. Todos os grandes times que são campeões, eles têm grandes jogadoras com capacidade de definição. Na construção de um time campeão do Cruzeiro não vai ser diferente, mas nos faltou um pouquinho de jogo coletivo naquela oportunidade. E agora, num jogo num gramado melhor, é responsabilidade do Cruzeiro, mesmo mando sendo do América Mineiro, entregar uma partida coletiva melhor. E eu acho que o Cruzeiro já entregou uma partida coletiva melhor diante do Itabirito, o que passa pelo gramado, passa pela postura e possivelmente pela escalação também. E aí, a ver as escolhas do Jonas para esse jogo de amanhã, a nível de escalação, disposição do time em campo, mas vai ser imprescindível para conseguir uma performance melhor e aí, naturalmente, ficar mais próximo de uma vitória, mais qualidade nessa saída de bola, um maior equilíbrio entre o lado esquerdo e o lado direito no momento de atacar, uma melhor participação do nosso meio-campo nessa construção, né? Uma capacidade de afundar e ajudar as nossas zagueiras nessa saída de bola, e também uma capacidade de combater o meio-campo do América, que tem alguns valores individuais bem interessantes, né? Algumas ótimas jogadoras. Encontrar soluções caso uma ou outra jogadora do Cruzeiro esteja muito bem vigiada pelas atletas do América. E aí isso passa por capacidade de desmarque da atleta que está sendo muito bem marcada, mas
mas passa também pela movimentação das outras ao redor, de aproveitar, de repente, espaços que possam surgir. Tem uma melhor capacidade de definição, né? No jogo entre essas duas equipes na primeira fase, o Cruzeiro finalizou muito pouco na direção do gol, em especial no primeiro tempo. E aí, se você não finaliza na direção do gol, você realmente não vai conseguir marcar. Então, não é que o Cruzeiro não criou oportunidades, criou, mas não finalizou bem as suas jogadas. E aí, numa final de campeonato, é preciso ser letal. Algo que essa equipe foi ao longo, principalmente do Campeonato Brasileiro, né? A campanha do Cruzeiro no Brasileirão foi marcada por ser uma equipe capaz de se defender muito bem, muito sólido defensivamente, e mesmo em partidas que sofreu, ou momentos de partidas específicas em que sofreu, normalmente conseguiu passar ileso, sem sofrer gols, e uma equipe que sabia aproveitar muito bem as suas oportunidades, que não precisava criar um volume tão grande assim de chances de gol para marcar. Não foi isso que a gente viu na primeira fase, diante do América lá na Arena Fremisa, mas é isso que a gente precisa ver amanhã na Independência, para que o Cruzeiro esteja mais próximo de um bom resultado, de um bom primeiro passo nesses 90 minutos iniciais dessa final. Tenho batido muito na tecla de um certo desequilíbrio dessa equipe do Cruzeiro para atacar entre o lado esquerdo e o lado direito nesse Campeonato Mineiro, e aí é preciso recapitular até para que a gente entenda as escolhas do Jonas, as possíveis escolhas, né? Na maior parte do tempo nesse 3-5-2, que foi o que ele usou majoritariamente nessa temporada, a Marília foi titular na ala pela direita. Marília é jogadora do Cruzeiro até dezembro de 27, graças a Deus, mas está fora da temporada, passou por uma cirurgia, fica aqui a torcida para uma ótima recuperação, né? E que seja breve, mas não está disponível para disputar o Campeonato Mineiro. Ao longo da temporada, principalmente depois do retorno da Calhau, a Isabela passa a atuar na ala pela direita. A Isabela não é mais jogadora do Cruzeiro, está no PSG. E aí nós tivemos tanto a Letícia Alves quanto a Miriam correndo por fora, disputando vaga nessa faixa de campo. A Letícia Alves teve uma lesão muscular agora nessa reta final, perdeu algumas semanas, não entrou como titular nessa última partida, mas já entrou ali ao longo do jogo. Tá treinando, é uma opção para a ala direita, mas quem foi escolhida para iniciar ali diante do Itabirito foi a Miriam, que também fez essa função em alguns momentos dessa temporada. A torcida do Cruzeiro não morre de amores pela Miriam e tem os seus motivos para isso. Não acho que isso é assunto para esse vídeo, mas é fato que ela fez um bom jogo diante do Itabirito na semana passada. Talvez tenha sido o melhor jogo dela na temporada com a camisa do Cruzeiro. E aí é claro que a gente tem que ponderar o nível do adversário que está do outro lado. É uma equipe que disputou a Série A3 do Campeonato Brasileiro, conseguiu acesso. Todo mundo do Itabirito está muito de parabéns, mas é uma equipe que disputou a Série A3 do Campeonato Brasileiro. Não dá para tirar isso da análise. Fazer um bom jogo contra o Itabirito exige menos do que fazer um bom jogo contra o América. Mas é fato que a Miriam fez uma boa partida, e é fato também que ao trazer a Miriam para a ala direita, o Jonas consegue tirar a Vanessa desse setor, que é onde ela atuou nos últimos jogos, e trazer ali para a meia esquerda, que é onde nessa temporada ela atuou mais e onde atuou melhor. Vanessa retorna depois da pausa para a data FIFA ali da Copa América, já no mata-mata, faz um gol importantíssimo, né, que o gol da virada contra o Palmeiras lá na Arena Barueri, mas entregou bons jogos, né, apesar de pouco ritmo de jogo, de ainda estar longe do seu nível ideal, conseguiu entregar boas partidas, majoritariamente assim, como uma meia pela esquerda. E aí, ali diante do Itabirito, a Bedoya estava jogando como uma primeira volante, né, uma camisa 5, e a Gabi foi jogar mais pela direita, uma meia pela direita, e com isso eu acredito que o Cruzeiro conseguiu ter mais equilíbrio em campo. Essas associações entre a Miriam e a Gabi e a Letícia e ora a Bianca aparecendo na direita também, Bianca e Lelê, flutuam bastante, né, se movimentam muito. A Miriam buscou mais a linha de fundo, que foi uma diferença bem importante em relação, por exemplo, à atuação da Gil Oliveira contra esse mesmo Itabirito lá na primeira fase. Ali o Cruzeiro jogou um pouco diferente, era uma linha de 4, mas ela não buscava tanto a linha de fundo. A Miriam já fez mais esse movimento, pisa mais a área, e aí eu acredito que o Cruzeiro conseguiu apresentar um equilíbrio assim entre o lado esquerdo e o lado direito, que era algo que a gente não vinha assistindo nos últimos jogos da competição. E é claro que uma jogadora como a Marília, como a Isabela, faz muita falta, mas é preciso encontrar soluções dentro do elenco. Acho que a partida que a Miriam entregou a credencia a ser titular diante do América Mineiro, mas a Letícia Alves trabalhando bem durante a semana também é uma opção bem viável, e aí a disputa está entre elas. Acredito que vai pesar muito o que foi a semana de trabalho
trabalho. E aí há de se ponderar também esse meio-campo, né? O meio-campo do América Mineiro vai exigir mais das nossas atletas do que o do Itabirito. Então, não seria algo sem precedentes jogar com o Bedoya, Gabi e Vanessa. Já jogaram juntas e contra adversários até superiores ao América Mineiro, mas vai exigir muito mais, principalmente no momento sem bola, do que o meio-campo do Itabirito. E aí eu não sei se isso vai pesar nas escolhas do Jonas, mas para mim o Cruzeiro entregou uma boa partida na semana passada e inclusive o time caiu muito de rendimento à medida em que ele vai fazendo as substituições. Então, eu particularmente repetiria a escalação. E aí é muito menos sobre preferências individuais, é muito mais sobre o funcionamento coletivo do time. Acho que coletivamente o Cruzeiro funcionou bem. Claro, ponderando o nível do adversário, o América Mineiro vai exigir muito mais desse time, mas coletivamente foi uma boa partida. Um errinho aqui e ali, né, que faz parte, que tem que ser corrigido, mas acho que foi um Cruzeiro que, com as titulares em campo, né, com o time que entrou em campo, não sofreu, basicamente, sofreu muito pouco, conseguiu controlar as ações do Itabirito dentro das suas estratégias e que produziu muitas oportunidades de gol, né? Marca só 2 gols ali no primeiro tempo, mas poderia ter feito muito mais. Diante do que tem sido o Campeonato Mineiro dessa equipe e dessa partida, apesar do resultado ruim, boa partida do Cruzeiro, eu repetiria essa escalação e manteria essa escalação em campo o máximo possível de tempo. Se já foi difícil diante do Itabirito, a manutenção do nível, você imagina diante do América, que é uma equipe de Série A1 e que vai nos exigir muito mais. É força máxima, o máximo possível de tempo para que a gente tenha condições de fazer uma boa partida diante do América e buscar um bom resultado nesse primeiro jogo. E aí, o que seria um bom resultado nesse primeiro jogo, né? É óbvio que a vitória é sempre o ideal, e eu acredito que o Cruzeiro, jogando num bom gramado, com força máxima, e no nível de concentração e rotação adequados, tem plenas condições de, em 90 minutos, mesmo sendo mando do América Mineiro, vencer o jogo, tá? Mas é preciso jogar com inteligência. É um confronto de 180 minutos, o Cruzeiro vai definir com o seu torcedor ao seu lado, não tenho dúvidas que o Independência vai estar muito mais cheio na semana que vem do que amanhã. Não há necessidade de correr riscos demasiados, né? Acho que é jogar com inteligência, entendendo que o mundo não vai acabar amanhã às 17 horas. Então é saber jogar o jogo, né? Saber jogar o confronto. Entendo que quem tem que se expor mais e quem tem que correr mais riscos nessa primeira partida é o América. A partir do momento que o América fizer isso, nós podemos tirar muitas vantagens. Então é ter maturidade e calma para jogar o jogo, mas independente até da estratégia ou da postura do adversário, eu entendo que o Cruzeiro tem sim, num bom gramado, com sua força máxima, plenas condições de vencer esse primeiro jogo, porque tem plenas condições de entregar uma boa atuação. Acho que foi isso que a gente assistiu dessa equipe na maior parte do tempo nessa temporada, não é isso que a gente assistiu na maior parte do tempo desse campeonato em específico, mas existe muito contexto aí por trás. Eu inclusive tenho um vídeo sobre isso lá no canal do Cruzeiro de Garotas, vá lá se você se interessa pelo assunto. Mas é isso, expectativa de um grande jogo, de um jogo difícil, mas tenho confiança de que o Cruzeiro pode dar um bom primeiro passo na direção certa para que na semana que vem aí sim possa buscar esse título, né, e manter essa taça de campeão mineiro na Toca da Raposa 1. Mas eu tô muito ansiosa. Deixa pra gente falar sobre isso na semana que vem. E aí no domingo aqui na Samuca TV, o pós-jogo de América Mineiro e Cruzeiro, tomara que de uma vitória do Cabuloso. Um abraço. Tchau.